De volta com a Constituição da República e para vermos agora o artigo 57, o artigo que fala a respeito da sessão legislativa no Congresso Nacional. Desde já, marquem o caput do artigo 57, uma questão de concurso muito comum. Vejam só o texto constitucional, tá? Artigo 57 das reuniões, né? Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Estamos diante da chamada sessão legislativa ordinária. O que é a sessão legislativa ordinária? Ora, o período normal de trabalhos do Congresso Nacional durante um determinado ano. E quando eu falo dessa sessão legislativa ordinária, prevista no artigo 57 da Constituição da República, eu estou falando de uma SLO dividida em 2 períodos legislativos, 2 períodos de trabalhos, tá, durante o ano. É como se fossem 2 semestres legislativos, tá, mas que recebe a denominação de período legislativo. O primeiro período legislativo, 2 de fevereiro até 17/7, 17 de julho. E depois o segundo período legislativo, 1/8, 1º de agosto até 22/12, 22 de dezembro, tá? Guardem as respectivas datas. Qual é o período da sessão legislativa ordinária no Congresso Nacional como um todo? Opa, primeiro período legislativo, 2 de fevereiro a 17 de julho. Segundo período legislativo, 1º de agosto a 22 de dezembro, tá? Uma questão importante, lembrem-se do caput do artigo 57, tá? Em regra, as questões de direito constitucional cobram tão somente isso. Só que tem muita gente que se prepara também para concursos no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, onde é fundamental o estudo do regimento interno do Senado, do regimento interno da Câmara dos Deputados. E lá, nos respectivos regimentos, nós encontramos as chamadas sessões preparatórias. Afinal de contas, eu preciso ter a posse dos deputados federais, dos senadores, eu preciso ter a eleição das respectivas mesas diretoras, tá? Então, ó, quando que eu tenho sessões preparatórias, tá? Irão acontecer sessões preparatórias no Congresso Nacional no dia 1º de fevereiro. Mas no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura e do terceiro ano da legislatura. Eu coloquei um asterisco aqui, ó, porque tem um detalhezinho presente no regimento interno da Câmara dos Deputados com relação ao terceiro ano da legislatura. Mas de uma maneira geral, qual que é a questão? Eu preciso lembrar que no primeiro ano da legislatura são realizadas sessões preparatórias no dia 1º de fevereiro. A primeira sessão preparatória, ou seja, a primeira reunião preparatória do dia 1º de fevereiro, tá? Vai ser para a posse dos membros, ou seja, a posse dos deputados federais, lá na Câmara dos Deputados, e a posse dos senadores, lá no Senado Federal, tá? Então, a primeira sessão preparatória, que acontece durante o dia 1º de fevereiro, é para a posse dos respectivos membros. E a segunda sessão preparatória, ou seja, a segunda reunião do dia, sessão aqui, ó, tá como sinônimo de reunião, tá? Então, a segunda reunião do dia vai ser para a eleição da mesa, a mesa diretora da Câmara, a mesa diretora do Senado Federal. O mandato da mesa diretora é de 2 anos. O mandato de qualquer mesa diretora dentro de qualquer casa legislativa vai ser o mandato de 2 anos. Então, peraí, se a legislatura, nós vimos no artigo 44, parágrafo único, né? Se a legislatura é composta por 4 anos, eu estou falando justamente do período quadrienal de trabalhos do Congresso Nacional, de uma casa legislativa, então naturalmente no terceiro ano da legislatura eu também preciso ter sessões
preparatórias. Só que aí, quando que vai acontecer a respectiva sessão preparatória? Ora, no dia 1/2. E por que eu afirmo que tem que ser no dia 1/2? Porque não há como nós termos sessão legislativa ordinária sem mesa diretora. Então, para que eu tenha o início da sessão legislativa ordinária do terceiro ano da legislatura, é fundamental que a mesa diretora da Câmara e que a mesa diretora do Senado estejam eleitas, tá? Então, quando que isso vai acontecer? Ora, isso também vai acontecer no dia 1/2. Então, no dia 1/2 do terceiro ano da legislatura, eu tenho uma sessão preparatória para a eleição da respectiva mesa. Lá na Câmara, a eleição da mesa da Câmara. Lá no Senado, a eleição da mesa do Senado. Por que a questão pode gerar um pouquinho de dúvida, principalmente para o pessoal que estuda aí para o concurso da Câmara dos Deputados? Porque quando a gente pega o regimento interno da Câmara e vai lá no artigo 6º do regimento interno, a gente encontra a informação que a data e a hora da sessão preparatória para a eleição da mesa no terceiro ano da legislatura será designada previamente pelo presidente, ou seja, pelo presidente da mesa anterior. Então, o que acontece aqui? Muita gente tem interpretado que essa data pode ser uma data diferente da data 1/2. Eu não interpreto dessa maneira. Por que eu não interpreto dessa maneira? Nós não podemos ter sessão legislativa ordinária sem mesa diretora. Se a sessão legislativa ordinária, dentro aí, da legislatura, dentro dos 4 anos da legislatura, se a sessão legislativa ordinária, por força constitucional, começa no dia 2 de fevereiro, qual que é a data que sobra para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, fazer uma eleição da mesa no terceiro ano da legislatura, no dia 1º de fevereiro, a não ser que a Câmara dos Deputados ou que o Senado Federal resolvam antecipar o seu retorno, ou seja, diminuir o período de recesso parlamentar que acontece entre o final do ano e o início do ano seguinte. Acho isso muito pouco provável e acho que a interpretação correta que tem que ser dada ao texto do artigo 6º é que simplesmente o artigo 6º não mencionou a data, mas parece óbvio que essa data seja justamente o dia 1º de fevereiro. Então, o que o presidente vai de fato designar vai ser a hora da realização da sessão preparatória que vai eleger, os membros da mesa, eleger tanto a mesa aí do Senado quanto a mesa da Câmara. Especificamente, eu estou falando aqui da Câmara dos Deputados, da mesa da Câmara. No regimento interno do Senado, eu não tenho esse tipo de discussão, porque não existe esse tipo de dispositivo dizendo que o presidente do Senado vai dispor a respeito da data da eleição, da sessão preparatória que vai eleger a mesa no terceiro ano da legislatura, Isso está presente, então, somente no regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas, como eu disse, isso é importante, gente, para quem se prepara para concursos da Câmara dos Deputados, para concursos do Senado Federal, quando você precisa estudar o regimento interno. Nas questões de direito constitucional, de uma maneira geral, a atenção tem que estar no caput do artigo 57. Falei da sessão legislativa ordinária, falei do período que vai do dia 2/2 até o dia 17/7 e do dia 1º de agosto a 22 de dezembro. Naturalmente, os intervalos aqui, o intervalo no meio do ano e o intervalo do final de um ano para o início do outro, nós temos os períodos de recesso parlamentar. E se eu precisar de uma convocação extraordinária do Congresso Nacional durante o recesso parlamentar, aí eu não vou ter mais uma SLO, e sim uma sessão legislativa extraordinária. Então, qual que é o conceito de sessão legislativa extraordinária? Eu estou falando do período ali legislativo de trabalhos extraordinários das casas legislativas e que acontecem necessariamente durante o recesso parlamentar. Por quê? Quando eu não estou em recesso parlamentar, eu estou aí na sessão legislativa ordinária, Não confundam sessão legislativa
com o termo simplesmente sessão. Sessão legislativa, eu estou falando de um período de dias, tá? Estou falando justamente, do período de trabalhos do Congresso Nacional durante um determinado ano. Se eu tenho uma sessão legislativa ordinária, eu estou falando do período de trabalho comum ordinário das casas do Congresso Nacional. Se eu falo de uma sessão legislativa extraordinária, eu estou falando de um período de trabalho que acontece durante os recessos parlamentares. Tá? Então uma coisa é sessão legislativa, outra coisa é sessão. Quando o regimento interno da Câmara, do Senado fala sessão, quando a própria Constituição nessa parte fala tão somente sessão, o sessão aqui é sinônimo de reunião. Então o que nós podemos ter, tá? Pessoal que estuda aí, os regimentos da Câmara e do Senado. Durante uma sessão legislativa ordinária, ou seja, durante os períodos normais de trabalhos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, eu posso ter tanto sessões ordinárias da Câmara, sessões ordinárias do Senado, como posso ter também sessões extraordinárias. Então não confundam sessão ordinária, sessão extraordinária, que são reuniões que acontecem durante o dia, durante um determinado dia, com períodos marcados pela sessão legislativa ordinária e a sessão legislativa extraordinária, tá? Raciocínio da seguinte maneira: falei de sessão legislativa, estou falando de um período de trabalhos da Casa Legislativa, um período que pode ser normal, a sessão legislativa ordinária, ou um período que pode ser extraordinário, a sessão legislativa extraordinária, quando eu tenho o funcionamento da Casa Legislativa durante o recesso parlamentar, tá? Agora, falei de sessão ordinária, falei de sessão extraordinária, eu estou falando de uma reunião ordinária, uma reunião extraordinária. Pode ser que eu esteja em plena sessão legislativa ordinária e seja marcada uma reunião, uma sessão da Câmara dos Deputados para as 9 horas de uma quarta-feira. Peraí, não é o horário normal das sessões da Câmara dos Deputados. Então essa sessão é uma sessão extraordinária, ou seja, eu tenho uma reunião extraordinária que está acontecendo durante o período de sessão legislativa ordinária. Então uma coisa é sessão legislativa, outra coisa é simplesmente sessão. Quando eu falo sessão, eu estou falando enquanto sinônimo de reunião. Quando eu falo de sessão legislativa, eu estou falando de períodos de trabalho da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. E falei da sessão legislativa ordinária, estou falando dessa sessão que abrange o primeiro período legislativo e o segundo período legislativo. Os intervalos marcam o recesso parlamentar, período no qual nós podemos ter uma convocação extraordinária do Congresso Nacional. E aí, naturalmente, as casas do Congresso Nacional passam a funcionar em uma sessão legislativa extraordinária, tá? E aí dentro da sessão legislativa extraordinária nós teremos aí as respectivas sessões, as respectivas reuniões. E aí da mesma forma, eu posso ter durante esse período extraordinário reuniões, sessões ordinárias e reuniões, sessões extraordinárias, tá? Basta fazer a consulta dos respectivos regimentos internos, tá? Mas como eu disse, isso é para quem se prepara mais especificamente para concursos no âmbito do Congresso Nacional. Do direito constitucional, nas questões de uma maneira geral, o importante é perceber o caput do artigo 57. E por fim, lembrar sempre também do conceito de legislatura, que nós estudamos lá no parágrafo único do artigo 44 da Constituição. Tá? A legislatura é o período aí quadrienal de trabalhos de uma casa legislativa, ok? Bem, com isso a gente finaliza aí o caput do artigo 57, tá? Só para a gente completar o parágrafo primeiro, uma questão óbvia, tá? As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. É igual vencimento de conta, né? Se caiu no domingo, vai para segunda-feira. Se caiu no feriado, vai para o dia útil subsequente, tá? Não se preocupem aí com o parágrafo primeiro, a incidência dele em concursos públicos é mínima. O importante é o caput do artigo 57, tá? Vamos finalizar a nossa primeira aula sobre o
artigo 57 por aqui. No nosso próximo encontro, eu vou falar do parágrafo 2º, importante parágrafo 2º, e também do importante parágrafo 3º, ok? Mas, como eu disse, isso é objeto para o nosso próximo encontro, dando continuidade aí ao tema reuniões no âmbito do Congresso Nacional. Obrigado e até lá!